Olá pessoal, estamos de volta. Aqui é o professor Djalma. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante. A tão famosa Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944 em New Hampshire. O que acontece? Essa conferência é conhecida como aquela que determinou o ordenamento econômico do pós-Segunda Guerra Mundial, onde o idealizador da mesma foi John Maynard Keynes, o tão famoso pai do Estado interventor. Isso já deixa claro para você que o objetivo dessa conferência era criar mecanismos para interferir na dinâmica econômica mundial. Então vejamos, na Conferência de Bretton Woods, em 1944, nós estabelecemos o sistema da paridade fixa entre dólar e ouro, que você tanto já ouviu falar. Qual era a ideia? Garantir a estabilidade da economia num período pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Como era essa paridade? Observe no detalhe. O princípio da paridade fixa garantia que 35 dólares valeria exatamente uma onça de ouro. O objetivo, a estabilidade cambial e passando assim a utilizar o dólar como uma moeda de referência internacional. Além disso, nessa conferência, tivemos a criação dos organismos financeiros de grande relevância e com atuação até os dias atuais, a começar pelo Fundo Monetário Internacional, um organismo internacional de caráter financeiro composto por países, os quais detêm cotas de ações. Naquele momento, o país com maior percentual, obviamente, o principal vencedor da Segunda Grande Guerra no capitalismo, os Estados Unidos. Fato que permanece até os dias atuais. Foi criado também o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Este, um pouco diferente do FMI. Ele iria funcionar como um banco de fomento, de onde iria derivar os capitais para uma reconstrução da Europa destruída no pós-Segunda Guerra Mundial e mesmo do Japão a partir dos anos 50. Logo, não tinha o objetivo de obter uma lucratividade excessiva sobre a exploração de países que reivindicassem ajuda. Ao contrário, era um banco de incentivo à retomada do crescimento econômico dos países destruídos pela Segunda Grande Guerra. Naquele momento, fora proposta também a criação da OIC, a Organização Internacional do Comércio, que não foi aceita. Porém, a posteriori, nós tivemos a criação de um acordo. No ano de 1947, foi criado o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que na atualidade aparecerá para você nos vestibulares como ex-GATT, atual OMC. A OMC, que foi criada em 1995 de forma oficial, começando seus trabalhos em 1º de janeiro. Surgiu a partir da conferência realizada no Marrocos, mais precisamente em Marrakech. Qual o objetivo da Organização Mundial do Comércio? Evitar práticas desleais de comércio. Mas sobre esse tema, nós vamos aprofundar num próximo encontro. Nosso objetivo maior nesse encontro é lembrar a você a importância da criação do FMI e o seu papel e os seus efeitos nas primeiras décadas do pós-Segunda Guerra Mundial. Qual era o objetivo do FMI? Promover ajuda econômica a países em crise e, ainda, promover o incentivo aos países que buscavam desenvolvimento econômico por meio de empréstimos, o que iria determinar o surgimento de dívidas externas. Vamos analisar a primeira parte. Promover ajuda econômica a países em crise. Logo, para que eu o faça, eu preciso ter o quê? Que esse país venha atender a alguns pré-requisitos. Como que isso aparecerá para você no vestibular? Mediante a imposição de planos de ajustes estruturais, popularmente conhecidos como planos econômicos. Você já ouviu falar de algum? Você já ouviu falar do Plano Cruzado? Plano Cruzado novo, lá do início do governo José Sarney nos anos 80? Já ouviu falar do Plano Verão, Plano Bresser? Ou ainda do famoso Plano Collor, aquele do confisco dos depósitos? Pois bem, todos eles eram planos de ajustes estruturais. Mas para quê? Para retomar o crescimento da economia, garantindo o aumento da arrecadação e a redução do déficit, ou seja, gerar superávit primário, arrecadar mais e diminuir despesas. Qual é o plano mais famoso e ainda vigente? É conhecido como Plano Real. Ora, mas e se o país não está em crise, mas quer promover o desenvolvimento econômico?
Podemos também recorrer ao FMI. Há de se lembrar a máxima de JK nos anos 50. Quero desenvolver 50 anos em 5, a máxima do desenvolvimentismo. Onde eu vou buscar esse capital para criar a infraestrutura necessária para atrair investimentos econômicos junto ao Fundo Monetário Internacional. Era a ideologia do desenvolvimento que ganhava força. Porém, esse desenvolvimento estava pautado no crescimento econômico, o que na prática não significa dizer que isso é igual a desenvolvimento social, pois podemos ter um crescimento econômico com muita desigualdade, como veio a ocorrer em vários países da economia capitalista no pós-Segunda Guerra. O Brasil era um deles. Mas vejamos uma análise pontual e cronológica desta evolução. Observe o que temos então. O sistema financeiro internacional, ele vai vivenciar a sua primeira crise no ano de 1973, quando nós temos o chamado primeiro choque do petróleo. Quando foi criado esse organismo monetário chamado FMI, em 44. O que nós vamos perceber? Que a partir do pós-guerra, 1945, ele começa a ter uma atuação intensa, em especial nas décadas de 50 e 60. Em especial em que tipo de país? País que era de economia primária e que queria vivenciar o quê? O crescimento urbano industrial. Começávamos então a viver uma nova divisão internacional do trabalho, cada vez mais complexa, em razão principalmente de termos uma diversificação produtiva das nações nesse período que era os anos 50 e 60. Era o auge do crescimento das economias periféricas, fruto da expansão urbana e industrial. Um dos maiores exemplos, Brasil, México, Argentina. Bom, vejamos ainda um outro cenário interessante. Quando nós chegamos no final dos anos 60, nós começamos a ter uma retração desse crescimento. Um dos fatores principais, a inadimplência, onde começávamos a ter então um abalo na economia mundial. Vamos entender o contexto do final dos anos 60. Estados Unidos está entrando em guerra, a guerra do Vietnã. E nesse momento, nós vamos ter quem? Os Estados Unidos. Vejamos, no ano de 1971, o fim da paridade fixa. O que eu tenho? Uma crise no sistema monetário internacional. Isto significaria dizer que passamos a ter um câmbio flutuante, o que determinaria uma disparidade monetária internacional e teríamos a inflação sendo disparada e a dívida externa passa a ser galopante. Para fecharmos, vejamos o ano de 1973, o que ocorre? O primeiro choque do petróleo, a segunda maior crise do capitalismo mundial e o reconhecimento do fim da paridade monetária pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional. Veja então que vamos chegar no início dos anos 70 em um novo contexto geopolítico. Esse contexto geopolítico é muito interessante e intrigante. Eu aguardo você para falarmos dele, o final dos anos 80 e 90 e as crises ali vivenciadas. Um grande abraço, te espero.